Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você está feliz com o Senhor essa noite? O Senhor está nesse lugar, Ele é digno de toda honra, de toda glória, louvor e adoração. Nós ouvimos aqui que nós não merecemos, mas o Senhor permanece sendo fiel. E é por isso que nós estamos aqui, para glorificarmos e bendizermos ao nome do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, Marcos, Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 7. A partir do verso de número 31, enquanto você encontra, eu quero glorificar a Deus e registrar minha gratidão ao Senhor por essa oportunidade, ao nosso pastor Carlos, Deus abençoe, pastor Vitor, pastor Daniel, evangelista Will, a todos os companheiros que estão aqui, que o Senhor continue sendo glorificado através da vida de vocês. Marcos capítulo 7, o verso de número 31, que diz assim: E novamente partindo das regiões de Tiro e Sidom, ele foi até o mar da Galileia, passando pelo litoral de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava com dificuldade, e lhe pediram que impusesse a sua mão sobre ele. E tirando-o de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos seus ouvidos, e cuspiu, e tocou-lhe a língua. E erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E imediatamente os seus ouvidos foram abertos, e a amarra de sua língua se soltou, e ele falava perfeitamente. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor, nós queremos te dar graças por essa noite. Obrigado, Senhor, porque estamos na tua casa, na tua presença. Não merecemos, mas a tua fidelidade tem se manifestado entre nós. Glorificamos ao Senhor porque já te sentimos aqui nesse lugar, já ouvimos a tua voz. E nós te pedimos, Senhor, na noite de hoje, continua falando conosco. Ministra um pouco mais ainda aos nossos corações, a fim de que o teu nome continue sendo glorificado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Fala conosco. Amém. E graças a Deus. Queridos, olhe para cá. Eu não vou cansar os irmãos, mas eu sei que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. A proposta de Jesus é muito diferente da proposta de qualquer outro rei que a terra já tenha visto. De fato, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Mas por vezes as propostas de Jesus, o comportamento de Jesus, demonstrava que ele era alguém diferente de qualquer outro rei que estivesse no seu lugar. Principalmente nos nossos tempos. Se tem uma coisa que nós gostamos, se tem uma coisa que nós amamos, é estar perto de pessoas que têm algo a nos oferecer. Não sejamos hipócritas. Nós gostamos de estar perto, dividir lugares, tirar fotos com pessoas que carregam algo diferente. Não é normal alguém como Jesus, da proporção de Jesus. Hoje no mundo secular, com a internet, com os grandes homens e mulheres de Deus que estão passando por aí, a fama espalhando por todos os lugares da terra. Hoje os homens estão se isolando cada vez mais. Nós conhecemos pessoas que, para estar num dos nossos eventos, são tantas exigências, são tantas coisas, e o menor contato que ele tiver com a igreja possível, para ele é melhor. É uma briga para tirar uma foto, é uma briga para ouvir, para cumprimentar, para dar um abraço. E já percebeu que a fila é muito grande? Nós queremos estar perto dessas pessoas, queremos ouvir essas pessoas. Só que esse Jesus, cheio de poder, cheio de graça, cheio de autoridade, ele tem coragem de se assentar com uma mulher que já está no quinto marido na beira de um poço. Nós conhecemos um Jesus que, mesmo sendo rei, que mesmo sendo grande, que mesmo sendo dono de tudo, ele tem coragem de dizer: olha, os sãos não necessitam de médico. Eu vim para os doentes, eu vim para os perdidos da casa do meu Pai. Talvez nenhum de nós aqui, com o mínimo de conhecimento que nós tenhamos, nós nos afastaríamos desse tipo de pessoa. É só ver quando alguém cai, quando alguém peca, quando alguém desliza, automaticamente o nosso lado humano quer se distanciar. Mas a misericórdia de Deus faz a gente se aproximar para cuidar de vidas. Posso te contar uma coisa?
Se Jesus dependesse de gente inocente, perfeita, para se manifestar, eu tenho certeza que ele não estaria aqui hoje. Mas o que chama a atenção de Jesus, além da inocência, são pessoas que reconhecem o seu erro, mas vieram aqui essa noite como pessoas arrependidas, dizendo: eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, mas eu vim trazendo um coração contrito e quebrantado na tua presença, e isso ele não resiste. Nós tentamos terceirizar os nossos erros, as nossas culpas, para tirar a nossa responsabilidade, mas hoje o Senhor está dizendo: se nós nos arrependermos, ainda vai voltar a presença, a restauração, o poder, a glória de Deus será manifesta. Esse Jesus aqui não vai ser bem visto pelos fariseus, porque Jesus sempre costumava dizer, inclusive no texto que lemos: não precisa para contar para ninguém o que eu fiz aqui. Hoje, para expulsar um demônio, a gente quer que filme o demônio saindo. Hoje, para curar o enfermo, a gente diz: ó, agora é hora da cura, liga o telefone aí, porque isso aqui vai viralizar no Instagram. Jesus, pelo contrário, Jesus não pensava nos cortes, Jesus não pensava na exposição, ele curava e dizia: vai para o teu lugar e não conta para ninguém. Porque quem sabe o que carrega não precisa de telefonema para receber elogios. Ele sabe aquilo que ele está carregando no seu interior. Se nós perdemos a consciência de quem nós somos em Deus, nós ficaremos reféns dos elogios e seremos abalados por qualquer tipo de crítica. Mas quando nós sabemos quem somos em Deus e quem Deus é em nós, os elogios não nos levam, as críticas não nos derrubam. Consciência de quem somos. Só que os fariseus não gostavam apenas da consciência, eles queriam as exposições. Por vezes Jesus disse: olha, não seja como os fariseus, que oram em voz alta, mas não é em sentido de clamor, é para que todos vejam a sua oração. Não façam culto de adoração como os hipócritas, que eles até cultuam, mas eles levam os cultos para as praças, para que todos vejam eles cultuando. Quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto, porque ele não depende de multidão para te ouvir. Eu estou dizendo que Deus conhece as lágrimas que nós derramamos. Alguém está esperando a gente levantar a voz em público, alguém está esperando o nosso grito em público, mas Deus diz: eu farei algo diferente, por conta daquela oração do secreto, daquela lágrima com as portas fechadas, quando ninguém nos ouvia, Jesus estava lá. Oh, glória a Deus! Esse Jesus aqui, rejeitado pelos fariseus, os fariseus a todo tempo estão contra Jesus, e eles estão tentando procurar erros em Jesus. 1 ano, Jesus não erra. 2 anos, Jesus não erra. 3 anos, Jesus não erra. 2000 anos, Jesus não errou até hoje. O Deus que a gente serve é infalível, é inerrante. Ele nunca errou numa escolha, ele nunca errou numa decisão, ele nunca errou numa palavra. Ele é perfeito, ele é soberano, ele é justo, e ele está aqui essa noite. Quando eles entendem, é impossível encontrar erro em Jesus, eles mudam a estratégia. Qual? Vamos procurar erros em quem anda com Jesus. Porque quem está com Jesus, se errar, é uma forma que nós encontramos, evangelista Will, de manchar a imagem e a reputação de Jesus. É por isso que nós devemos ter cuidado. Andamos com pastores, com líderes, com homens e mulheres de Deus, e talvez erros que cometemos pode manchar, e o pior de tudo, não é manchar a imagem de um líder, é quando o nosso comportamento escandaliza o nome de Jesus. O mundo procurou erros em Jesus e não encontrou, e ele está tentando procurar erro em nós, para que o nome de Jesus seja escandalizado. E a Bíblia diz: ai daquele por quem entra o escândalo. Que o Senhor cubra a nossa mente, que o Senhor cubra as nossas mãos, que o Senhor cubra o nosso coração, para que entre nós não haja oportunidade para que o nome de Jesus seja envergonhado. Os fariseus estão procurando alguma coisa, eles vão parar um culto para fazer reunião de obreiro. E parar culto para fazer reunião, o negócio tem que ser sério. Parar a adoração, parar o louvor, parar os milagres para fazer reunião, tem que ser de maneira extraordinária. Jesus, nós temos uma pauta. Jesus diz: então vamos marcar a reunião. Vai acontecer. Tem a ata? Tenho. Tem o papel? Tenho.
Está tudo pronto? Tá. Qual é a pauta da reunião? Teus discípulos não cumprem a tradição dos anciãos. Escuta isso, irmão. Pararam o mover para fazer uma reunião. E a pauta é essa. Não era problema grave. Olha o que eles estão trazendo para Jesus. Os teus discípulos não cumprem a tradição dos anciãos. A tradição diz que quando voltar das compras tem que lavar as mãos, lavar os jarros, lavar os pratos, lavar os alimentos. Teus discípulos parecem esfomeados. Chegam dos mercados e das compras, já saem colocando a mão, comendo, não respeitando a tradição. Parou o culto para falar de higiene. Sabe qual é o problema da igreja? É que nós estamos tratando como prioridade aquilo que Jesus deixa para a segunda opção. E nós estamos deixando para lá aquilo que para Jesus é uma prioridade. Será que Jesus nos chamou apenas para ficar tratando casos, ao invés de sairmos da igreja, a começar de mim, e nós irmos para os becos, para as vielas, para as praças, para gritar o nome de Jesus? Às vezes a gente está parando o mover para falar de coisas tão superficiais. E Jesus não perde tempo. Jesus olha para aqueles fariseus e diz: então faz o seguinte, para a reunião ser completa, vocês vieram com a pauta e eu venho com a mensagem. Vocês vieram com a ata, eu estou vindo com a palavra. E qual é a palavra da reunião, Jesus? O problema de vocês é que vocês acreditam que aquilo que contamina o homem é aquilo que entra. Mas eu vim pregar para vocês e dizer que aquilo que contamina o homem nunca foi aquilo que entra, e sim aquilo que sai. Sabe qual é o problema? É que nós estamos escandalizados com as coisas de fora, quando na verdade o maior problema é aquilo que já está aqui dentro e a gente nem contou para ninguém. Que direito nós temos para nos escandalizarmos com as guerras que estão acontecendo no Rio de Janeiro e as guerras que estão acontecendo dentro das igrejas? Não te assusta? Nós estamos nos assustando com as guerras de facções lá fora e as facções que existem dentro da igreja. Não te assusta? Lado A, lado B, cai por terra hoje. Aqui tem o lado da igreja, o lado de Jesus, o lado do Cordeiro de Deus. Às vezes nós nos assustamos com tantas coisas, dizendo: vai entrar. Não contamina. O que contamina já está aqui dentro. E se a gente colocar para fora, é isso que pode nos contaminar e nos levar para o inferno. Jesus continua. O capítulo 7 continua. Isso aqui é o começo do capítulo 7. A continuação é Jesus indo para as terras de Tiro e Sidom. E o Jesus que é 100% Deus sempre está disposto a fazer milagres, sempre está disposto a nos abençoar. Mas esse Jesus também é 100% homem. E ele está cansado, ele está aflito, sobrecarregado. Hoje se a gente prega e vai de avião, vai de Uber, vai de carro, já cansa. Imagina Jesus indo a pé. Tem uma hora que o corpo não aguenta, as pernas tremem, os ossos cansam. Jesus diz: eu preciso entrar nessa casa aqui para descansar. E posso pedir uma coisa? Fala para ninguém que eu estou aqui. Mas é impossível Jesus estar no ambiente e não ser percebido. Não precisa de cartaz, se Jesus estiver, ele já é percebido. Não precisa de quem. É bom termos pessoas de longe para ministrar sobre nós, mas um culto que Jesus está, é impossível ele não ser percebido. Vem uma mulher estrangeira, desesperada: Jesus, a minha filha está terrivelmente perturbada. A minha filha está terrivelmente endemoniada. Quem aqui é pai, quem aqui é mãe, imagina o desespero de ter um filho perturbado dentro de casa. Eu já tentei de todas as formas e nada tirou a perturbação. Eu já levei no psiquiatra, eu já levei no psicólogo, eu já fiz terapia, eu já dei remédio, eu já coloquei no futebol, eu já coloquei no inglês, eu já levei, e até agora nada, Jesus. Eu estou dizendo que Jesus é especialista em criar situações só para nos colocar de volta na rota que leva até Ele. Às vezes as situações estão muito calmas e a gente recorre a todo mundo, mas Jesus é especialista em apertar as coisas só para nos colocar de volta na rota da oração. E posso te contar uma coisa? Jesus não tem dó de nos oprimir ao ponto de nos colocar de volta no propósito.
Jesus prefere um filho perturbado que nos leve para a oração, do que deixar as coisas numa calmaria que nos leve para qualquer outro lugar, menos para a presença de Jesus. Eu sempre digo isso, pastor Daniel, eu nunca vi a sunamita ir para o monte com um filho vivo, mas quando o menino morreu, ela deixou o defunto na cama do profeta e disse: eu vou para o lugar da oração, eu vou subir ao monte. Se a gente não fizer culto de ação de graça, vamos ter que fazer culto fúnebre, mas o culto vai ter que acontecer. Se não gritarmos obrigado, vamos ter que gritar socorro, mas algum grito para Jesus a gente vai ter que dar. Enquanto o mar está calmo, Jesus continua dormindo, mas quando a onda bate no barco e os discípulos dizem: aquilo que eu sei já não é suficiente, a minha técnica, o meu conhecimento, só resta gritar: acorda, Jesus, porque nós estamos perecendo. Chega, irmãos. A gente está gritando para tanta gente, não temos coragem mais de gritar para Jesus. Até quando você vai gritar tuas guerras para a medicina, os médicos já provaram que eles não vão resolver. A medicina é limitada, a justiça do homem é falível, e Jesus está dizendo: eu proibi a terra de resolver o seu problema, só para te ouvir gritando para mim de novo. E tem dias que Deus vai proibir a terra de resolver os nossos problemas. Tudo a gente dá um jeito, tudo a gente tem a correria, tem o esquema. Eu conheço alguém que conhece o fulano, eu tenho a ponte, e Jesus está dizendo: eu estou quebrando as pontes, eu estou cortando os esquemas, eu estou apagando teus contatos, só para te ver falando comigo de novo. Que Deus não nos perca para a calmaria que a nossa vida está. Que Deus não nos perca da sua presença, dos cultos de adoração, por uma vida mansa que nós estamos levando. Jesus está disposto a agitar as águas, só para ouvir a nossa voz nas madrugadas de novo. Jesus está disposto a soprar os ventos, só para nos ter na oração de novo. Posso te fazer uma pergunta? Você vai esperar o vento para fazer um culto? Ou você vai aproveitar essa brisa para começar a cantar um hino de louvor e adoração a Deus? Isso não é uma ameaça, é uma palavra de Deus na minha boca. É tempo de nós aproveitarmos a brisa suave para começarmos a glorificar a Deus. Tem crente que hoje que pode carregar a Bíblia, não carrega. Aí está esperando chegar o dia que nós sejamos ameaçados por carregar uma Bíblia na mão para dizer: que saudade eu tenho da época que nós éramos elogiados quando carregávamos uma Bíblia na mão. Isso já é uma realidade em outros lugares, mas eu caminho para a gente concluir. Esse Jesus aqui vai olhar para essa mulher: diga qual é o seu problema. Ela diz: a minha filha está perturbada, a minha filha está endemoniada. Jesus olha para ela e diz: ó, não é lícito, ouça isso, pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Irmão, imagina quantas graças essa mulher já não ouviu por ter uma filha perturbada. Imagina quantas palavras que abateram essa mulher já não ouviu na sua vizinhança, entre os seus familiares. Só quem já teve alguém perturbado em casa sabe quantas piadinhas têm que ser ouvidas. E agora que ela chega até um Jesus que tem fama de que ouve, que é educado, que abraça, que faz milagre, ele olha para ela e diz: para você não. É como se ela não tivesse o direito. Não é justo pegar o... E olha a comparação que Jesus usa: não é lícito pegar o pão de quem é filho e dar aos cachorrinhos. O que você faria ouvindo essa palavra, irmão? Cruzava os braços, franzia a testa, levantava o calcanhar, falava contra Jesus, murmurava, reclamava. Mas essa mulher surpreendeu a todo mundo, até Jesus. Nem Jesus esperava uma resposta como essa. Ela olha e diz: eu sei, Senhor, mas eu também sei que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. O que essa mulher está dizendo: tem gente fazendo campanha para coisas grandes, tem gente fazendo evento para coisas maiores, mas eu estou olhando no teu olho, Jesus, e estou dizendo que até uma migalha tua serve para resolver o meu problema. Eu estou dizendo que a migalha de Jesus pode fazer aquilo que o pão dos homens não pode fazer. E se Jesus quiser nos dar uma migalha, vai fazer bico, vai cruzar os braços e fazer pirraça, ou vai glorificar? Ainda bem que pelo menos uma migalha sobrou para a gente.
a gente aceita migalha de amigos, a gente aceita migalha em relacionamento, a gente aceita migalha de patrão, mas a gente não aceita migalha de Jesus. E posso te contar uma coisa: a migalha dele paga a conta, quebra a cadeia, cura câncer, resolve o nosso problema. Jesus olha para ele e diz: como é que pode uma fé dessa? Nem os filhos têm essa fé que o cachorrinho está tendo. Aí Jesus vai dizer um negócio que me anima. O quê? Vai para a tua casa. Primeira coisa que Jesus está colocando na mente daquela mulher é que a casa é dela e não da perturbação. Oh, glória! Nosso problema é que a gente está querendo vender a casa, deixando o perturbador lá, e alguém começa a ter as visões. E eu concordo com visão espiritual, eu creio muito nisso. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente está vendo tanta coisa que é capaz de entregar o nosso território para o nosso adversário. Eu estou vendo demônio no quarto, aí quer dizer que você vai sair do quarto para o demônio ficar com o quarto que é seu. Jesus olha para ela e diz: volte para a sua casa. Eu dei a casa para você, e se alguém tiver que sair de lá, não é você, não é marido, não é filho, não é pai. Ele diz: vai para a tua casa no futuro, porque o demônio no passado já saiu de lá, já saiu de lá, já saiu de lá. Oi, irmão, nós estamos num culto que Jesus está. Você pode levantar pelo menos uma mão, se não for te pedir muito. Eu estou dizendo, o culto ainda não terminou, mas vai acabar, e você vai voltar para sua casa sem medo, sem pânico, sem ansiedade, sem vontade de não voltar para lá, porque enquanto nós estamos aqui, Jesus já foi lá e colocou os demônios para correr, a contenda para correr, a divisão familiar para correr, o divórcio para correr. Pode ir, porque não é você que vai ter que expulsar. Você vai voltar, mas eu já arranquei o mal. Eu estou dizendo que enquanto nós estamos aqui, tem males sendo repreendidos pelo Senhor dentro da nossa casa. Eu estou dizendo que vai ter gente voltando para casa e vai se surpreender. Talvez tenha alguém que nem tenha o costume de estar aqui hoje, mas Deus está dizendo: eu te trouxe até aqui justamente para você não ver o reboliço que eu estou fazendo lá. Enquanto nós estamos aqui, Deus está dando cura, livramento, libertação, restauração, abrindo portas, quebrando cadeias. Eu estou dizendo que notícias favoráveis chegarão ao nosso endereço enquanto nós estamos aqui. Você não faz ideia do poder que tem em vir até esse lugar. Eu sei que você teve um dia corrido, eu sei que você está cansado, mas ainda bem que você chegou aqui, porque enquanto você está aqui, está ventando lá fora, Deus está ajustando as coisas em teu favor, em tua defesa. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Jesus olha e diz: pode ir para a tua casa. Tira o medo, tira o pavor, tira a ansiedade. Pode ir para casa. Eu sei que a gente gosta do trabalho, porque é o único lugar que nos tira de casa. Já teve cultos que eu fui só para não ficar em casa. Já teve coisa que a gente inventou só para sair, e a hora mais difícil era a hora de voltar para casa. Mas Jesus está dizendo: esse ciclo de perturbação dentro da tua casa está sendo encerrado hoje. Eu estou dizendo: volte para a sua casa e marque aquele território, dizendo: esse lugar Deus me deu, é território de Deus. Onde você pisar, os demônios, os perturbadores vão ter que sair de lá, pelo Jesus que anda com você. Aleluia. Jesus sai daquelas regiões, e aí chega no texto que nós lemos. Ele sai de Tiro e Sidom e vai para o mar da Galileia. E a Bíblia diz assim, ó, versículo 32: e trouxeram-lhe um surdo. Esse trouxeram aqui mexe comigo, porque a nobreza do evangelho, pastores, está em homens falíveis, pecadores, ilimitados, terem condições de pegar os surdos e levarem até Jesus. O poder de influência que Jesus nos deu
não é para vender coisas na internet. O poder de influência que Jesus nos deu é para levar surdos até Jesus. E a pergunta vem: faz quanto tempo que nós não levamos ninguém para Jesus? Se o churrasco está marcado, a gente diz: eu passo aí para te buscar. Se a festa está marcada, eu vou do outro lado para te buscar. Fica tranquilo. Levamos para os melhores restaurantes. Eu comi algo que não tem lugar nenhum. Vai lá. E aí o pão vivo que desceu do céu, que mudou a nossa realidade, a gente não oferece para ninguém. Os vizinhos veem a gente com um terno saindo de casa e a gente não tem coragem de dizer: boa noite, tem um culto lá, quer ir comigo? Se não vai hoje, domingo tem de novo, 6 horas eu estou na tua porta, eu vou te levar, eu vou te trazer. E eu tenho certeza que o Jesus que mudou a minha vida vai mudar a sua também. Jesus está levantando uma igreja que tenha o poder de influência para levar os surdos até Jesus. E eu te pergunto uma coisa: nesse tempo aqui, nós não tínhamos a estrutura que temos hoje para se comunicar com surdos. Eu não sei como esse alguém fez, mas eu sei que ele conseguiu convencer um surdo a ir até Jesus. Que é isso, Eric? Eu estou dizendo que Deus vai nos dar habilidade para se comunicar com alguém que até hoje não ouvia ninguém. Alguém diz: pastor Daniel, nem adianta visitar lá, porque aquele filho não ouve ninguém. Até você chegar, Deus vai colocar autoridade na tua boca. Os surdos vão ter que te ouvir. Alguém vai dizer: Will, nem adianta visitar lá, porque ele não ouve ninguém. Até você pisar lá, porque Deus está dando poder de comunicação para falar com quem até hoje era incomunicável. O pai já falou, a mãe já falou, amigos já falaram, mas quando você falar, a palavra que tem na sua boca vai trazer surdo, paralítico, desviado, ateu, vai todo mundo vir até Jesus por nosso intermédio. Eu venho trazer essa responsabilidade para nós como igreja. Tem gente que ainda não foi alcançado Jesus porque nós não levamos esse alguém até Jesus. E aí eu lembro de Jairo. Eu queria ter uma filha, eu queria pegar essa filha e levar até Jesus, mas carregar uma filha quase morta no colo pesa. Carregar uma família morta no colo pesa. Carregar uma casa morta no colo pesa. Jairo olha para aquilo e diz: se eu não consigo levar você até Jesus, eu vou lá buscar Jesus para trazer até você. Irmão, se vira. Ou você pega esse alguém e leva até Jesus, ou então você pega Jesus aqui e leva para alguém que ficou lá. Mas essa pessoa nunca mais será a mesma depois do encontro. Nós vamos promover encontros de pessoas com Jesus. Tem gente que é cupido, né, irmão? Apresenta um para outro, vai namorar, noivar, casar, mas a gente não promove um encontro de alguém com Jesus. É o caminho para a gente concluir. Quando Jesus chega lá, alguém diz: olha, tem um surdo aqui que fala com dificuldade. E alguém vai dizer: Jesus, impõe a mão sobre ele. O surdo é minoria. 5% da população é surda. O que é 5% perto de 95%? É mínimo. Mas quando a gente é minoria, nós temos 2 caminhos. Ou a gente se vitimiza porque somos em menor quantidade, ou a gente aproveita que a fila é menor e é preferencial. Se a gente dizer: mas aqui nesse lugar tem 1000 pessoas, só tem 2 que estão certos. Irmão, Daniel Berg, Gunnar Wingripols desceram num porto em Belém e incendiaram uma nação inteira. Se a gente olhar para a quantidade de pessoas, a gente vai arregar. Mas Deus está dizendo: se você entender que junto com a minoria tem o varão de Deus, tem o Jesus, o mestre dos mestres. E posso contar uma coisa? Deus ama a minoria, irmão. Que é isso? Ama. Porque tinha uma multidão apertando Jesus, mas tinha uma minoria só, uma mulher, que veio entre a maioria e disse: eles estão te empurrando, mas eu toco. E Jesus não para quando a gente empurra. Agora quando a gente toca, ele para perguntar: quem foi que me tocou? E a maioria tem que dizer: tem uma minoria doente, uma minoria mulher prostrada, porque ela disse: se tão somente eu tocar, eu serei curada. A maioria tinha pedras para matar Estevão, mas a minoria, sendo apedrejada, olhou para o céu e disse: eis que eu vejo os céus abertos. A maioria tinha espada, tinha escudo,
tinha lança, mas a minoria gritou: os covardes e medrosos voltem. Ficou a minoria, mas ficou quebrando cântaro, tocando buzina. Eu estou dizendo que se 32 mil não faz, os 300 vão fazer. Se 1000 não faz, 2 vão fazer. Até quando você vai ser refém das quantidades? Por que você não faz? Porque a maioria não me aprova. E desde quando você precisa da maioria? Deus vai levantar uma minoria com um poder terrível, com uma autoridade terrível. Era a multidão, mas eu preciso só de 12 discípulos, 3 de oração e um que me empreste o peito para que eu possa deitar. Eu estou dizendo que um Jesus com 12 homens pode incendiar uma nação inteira. Glória. Eu fui perceber que pelo menos existem 3 tipos de surdez. Pelo menos 3. Você quer ouvir isso aqui? Diga amém. O primeiro tipo de surdez é a surdez condutiva. Ouça isso. O que quer dizer a surdez condutiva? É a surdez que é causada pelo excesso de sujeira e de inflamação. Já tentou conversar com um inflamado? Você pode estar com a verdade. Você pode dizer: isso aqui é o culpado. Ele diz: não, mas ele tem carinha de inocente, dá dó dele. Você pode trazer o inocente, ele diz: não adianta, eu já fiquei sabendo que ele é culpado. Cuidado, talvez o surdo sejamos nós. Talvez o excesso de sujeira que foi acumulando ao decorrer dos anos. E a sujeira do ouvido não é aquela sujeira que a gente percebe na roupa, uma mancha. É algo tão mínimo que ninguém consegue perceber, mas está ensurdecendo os nossos ouvidos. E se a fé vem pelo ouvir, nós estamos nos tornando incrédulos, porque estamos tão inflamados com as coisas que estão acontecendo. Qual é o segundo tipo de surdez? Surdez neurosensorial. Essa surdez é causada pela velhice e a perda da sensibilidade da audição. O martelo, a bigorna, o estribo, o som está sendo produzido, mas o ouvido já não vibra mais. O templo está vibrando de poder e o surdo não vibra com mais nada. As crianças estão vibrando, os adolescentes estão vibrando e os surdos estão dizendo: é meninice, é imaturidade, isso aqui não existe mais. Língua estranha, interpretação, mover de Deus, revelação. Eu estou dizendo que Deus vai bradar no teu coração para fazer você vibrar de novo. E o problema, irmão, não é o crente antigo. O problema é o crente velho, que ficou ranzinza e hoje não quer ouvir mais ninguém. 30 anos de evangelho, vou ter que ouvir uma criança? Vai. 50 anos no altar, dirigindo igreja, vou ter que ouvir jovem? Vai. Eu estou há 30 anos nessa congregação, chegou um pastor que acabou de casar para dirigir esse lugar, vou ter que ser doutrinado por ele? Vai. Porque se você não conseguir ouvir, velho, é melhor rasgar a carteirinha de obreiro e dar entrada na carteirinha de surdo. Porque Jesus vai falar na boca de criança, de jovem, de adolescente, de novo convertido. E ai de nós se não ouvirmos o que ele tem para dizer. Se Jesus escolheu a boca de alguém para falar, eu espero que você escolha os teus ouvidos para ouvir. Terceiro tipo de surdo, e para mim esse aqui é um dos piores, é a surdez central. O problema não é o ouvido, é a mente. Porque o ouvido ouve certo, mas a mente interpreta errado. Você fala a verdade, ele entende como acusação. Você fala com autoridade, ele entende que é insulto. Você fala que é com carinho, ele entende que é ironia. Você fala que é algo normal, ele entende que é algo pessoal. E qual é o problema desse tipo de surdo na congregação? É que os saudáveis perdem a coragem de falar, porque sabe que vai ser mal interpretado. Eu só tinha uma verdade, mas alguém está entendendo como afronta. Mas eu estou dizendo uma coisa: Deus
vai te justificar e vai provar que o problema é essa surdez que está lá há muito tempo. Eu estou dizendo que esse é o tempo que Jesus vai tocar na audição de alguém para dizer: Efatá. Se o teu problema é a vibração, Efatá. Se o teu problema é a sensibilidade, é sujeira, é inflamação, Efatá. Se o teu problema é na mente, é no neurônio, Efatá. Vai abrir, vai destravar, vai destrancar. Quantas vezes a gente tentou provar para Deus que o nosso caminho era melhor? Jesus faz desse jeito. Quantas orações nós não fizemos ensinando Jesus como fazer? Jesus, o Senhor pega esse caminho aqui, vai lá em fulano, fala para ele daquela situação, e Jesus diz: eu não vou fazer nada do jeito que você está falando. Eu te contrario, mas eu faço melhor do que você. Eles vêm trazendo: Jesus, olha isso, irmão. O Deus encarnado que está lá no meio daquela multidão é aquele que diz que as águas do planeta ele segura na palma de uma mão. Você concorda com isso? Então você concorda que só a mão dele cabe todas as águas de todos os oceanos, mares, rios, lagos, fontes? Se só a mão dele é desse tamanho, imagina ele. É grande ou não é? Aí alguém diz: o meu problema também é muito grande. Então essa mão que segura toda a água precisa tocar nesse surdo. Que problema grande é esse? Que a gente acha que Jesus precisa usar uma mão inteira para resolver. Está aqui, ó, no texto, não é coisa da minha cabeça. E, verso 32: e trouxeram um surdo que falava com dificuldade e lhe pediram que impusesse a sua mão sobre ele. Jesus, meu problema é grande demais. Pega essa tua mãozona poderosa e bota toda nele, porque ele vai ser curado. Já teve gente que nem conhecia tanto o evangelho e disse: se o Senhor liberar uma palavra. E a gente que é de dentro está pedindo a mão inteira. Irmão, se Jesus usar a mão inteira, a terra não suporta o peso dela. Só que esse Jesus aqui vai pegar na mão do surdo e vai tirar da multidão. A gente quer se tirar da multidão, irmão, quando está sendo envergonhado, quando está sendo exposto. Agora que vai ter milagre, Jesus quer fazer milagre no secreto. Logo na nossa geração, que qualquer milagre tem que ser exposto para a gente ter gosto de milagre. Tem gente que você pode dar um carro para ele de 1 milhão. Se ele não postar, é como se ele não tivesse ganhado. Tem gente que não consegue fazer uma obra social sem postar foto indo abençoar a família. Ô, irmão, eu não estou dizendo de algo que mobilizou um povo, que você precisa dar conta para o povo. Onde está? Irmão, eu estou falando de um Jesus que ainda faz milagres no secreto. Pegou o surdo e tirou. Por quê? Porque depois Jesus ia tocar e ia cuspir. E a multidão talvez ia sentir nojo. Que absurdo, que antiético. Talvez quem está perto de nós não tem maturidade para ver o que Jesus quer fazer com a gente. E aí tu reclama de solidão. Se tu estivesse no meio daquela multidão de amigos, de companheiros e de pessoas que diziam estar do teu lado, Jesus não poderia fazer aquilo que Ele está fazendo com você sozinho dentro daquele quarto. Alguém está dizendo: agora Ele quebra porque está só. É agora que Jesus vai destravar tudo. Porque viver o que a gente está vivendo, cercado de uma multidão, é fácil. Eu quero ver o destravar de Deus sozinho, tu e Jesus. Eu estou dizendo: amigos te abandonaram, pessoas que você esteve perto te largaram, mas foi Jesus que te arrancou para ter um efatá com você. É tu e Jesus. Mas o que estava travado vai destravar lá dentro. Igual a multidão tirou o menino de lá. A multidão disse: Jesus, põe a sua mão. Eu quero te ouvir. Jesus, põe a sua. Jesus, põe a sua. Aí Jesus, só para provocar, a Bíblia diz assim, ó: e colocando os dedos, o dedo no seu ouvido. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês acham que eu preciso usar uma mão inteira para destravar esse surdo? Um dedo meu pode fazer o que a mão do médico nunca teria condições de fazer. Tem certeza que esse teu problema é tão grande assim? Jesus está dizendo aquilo que para você é absurdo. Um dedo meu pode resolver. Pastores, creiam nessa palavra. Eu estou dizendo que um dedo de Deus pode defender alguém. Pode. A mulher na beira do poço, a mulher samaritana foi apanhada em adultério. Alguém disse: Jesus, ela pela lei de Moisés tem que ser apedrejada. E alguém usou a mão para atacar. Alguém usou a mão para apontar. Alguém usou a mão para matar.
Só que Jesus não fala nada. Ele pega um dedo cheio de defesa e escreve no chão: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Na mão de alguém tem pedra, mas no dedo de Jesus tem defesa, tem justificação. E quer saber de uma coisa? O dedo de Jesus vai passar na terra escrevendo algumas coisas ao teu respeito. Eu estou dizendo que por esses dias o dedo de Deus vai tocar, vai escrever algumas verdades na terra ao teu respeito. Eu sei que na hora da raiva a gente diz: Jesus, põe a mão lá. Não, um dedo meu vai resolver. Como eu sinto Jesus aqui, irmão. Alguém olha, quando Jesus coloca os dedos nos ouvidos dele e diz: Efatá, isto é, abre-te. Ele tinha dois problemas: um ouvido travado e uma língua enrolada. Eu não sei o que é pior: a audição que nunca funcionou, pastor Vitor. A audição que é 0% de chance, pastor Daniel. Aquilo que nós já dizemos: não, isso aqui nunca vai acontecer. Isso aqui eu não tenho capacidade, isso aqui nem Deus vai tocar, isso aqui eu já descartei. É aquilo que a gente nunca ouviu. Ou se é uma língua enrolada, que a gente tem a frase pronta, o som vai saindo e quando está perto de concluir, enrola de novo. Alguém liga dizendo: vem, está tudo certo com os papéis, assina, a porta vai abrir. Aí quando você chega no dia, enrola. A compra está aprovada, o nome passou, está tudo certo. Quando chega no dia de alcançar, enrola tudo de novo. E talvez a língua enrolada seja pior do que o ouvido que nunca ouviu, porque a língua enrolada ainda cria expectativa na gente: agora vai, e nunca vai. Só que quando Jesus diz Efatá, aquilo que nunca funcionou e aquilo que quase deu certo vai receber o desatar de Deus. Levante sua mão. Eu estou dizendo de maneira profética no altar dessa igreja que o Efatá de Deus vai alcançar a tua casa. Eu estou falando com gente que tem as emoções travadas, os sentimentos aprisionados, a vida emocional enrolada, a vida financeira enrolada. Deus está dizendo: hoje eu cheguei para dizer Efatá. Eu vou desenrolar teu sentimento, eu vou desenrolar as tuas finanças, eu vou desenrolar esse casamento, eu vou desenrolar a salvação de alguém da tua casa. Eu estou pregando para gente que vem para o culto, mas não consegue se entregar e está se enrolando cada vez mais. Mas o desatar de Deus vai chegar. Efatá, Efatá. Depois do Efatá, é óbvio qual é a palavra que vem: e logo, ou e imediatamente. Que é isso, Eric? O Efatá de Deus não tem burocracia. O Efatá de Deus não depende de papel. O Efatá de Deus não precisa de um conjunto de assinatura. Eu estou dizendo que quando Deus diz Efatá, bem depois ele diz logo, logo. Eu estou dizendo que coisas que não eram resolvidas em 10 anos serão resolvidas a partir de hoje, em menos de uma semana. É a última coisa que eu digo nesse altar. Eu estou pregando para a tua alma na direção de Deus, liberando para o teu coração que aquilo que estava travado há 10, 15, 20 anos, debaixo de uma palavra, receberá movimento. Efatá. Logo, eu digo que o destravar de Deus e o logo de Deus está chegando para você, para sua casa, para sua família, para suas emoções, para suas finanças. Deus vai destravar. Eu posso orar com a igreja? Fica de pé comigo. Oh, mistério. Tremira canchova se revia. Destrava, irmão, destrava o teu espiritual aí. Essa vida fria, que tudo treme, mas você não treme. Que o ambiente vibra e tua audição não vibra. Que a criança chora e você não derrama uma lágrima. Eu vou destravar a tua vida espiritual. Eu vou destravar a tua vida conjugal. Eu vou destravar a tua vida de oração. Eu vou desenrolar você. Jesus não te quer enrolado. Quando ele ressuscitou a Lázaro, alguém ficou feliz. Está vivo, é o que importa. Jesus diz: não adianta estar vivo e estar enrolado. Desatai-o
e deixai-o ir. Tira as amarras, tira os laços, tira os embaraços. Coloque a mão no seu coração. Eu quero te convidar a falar para Jesus tudo aquilo que está travado. Oh, nós temos uma área da nossa vida, pelo menos uma, que está travada. Pelo menos uma que está enrolada. Tantas coisas andam, e tantas coisas que já eram para ter acontecido não acontecem. Se fosse pelo natural, aquilo já era para ter acontecido e hoje não aconteceu. Se fosse, tu diz: Senhor, o recurso está aqui, o que eu preciso está aqui, o negócio está dando certo, mas sempre enrola. Tem alguém na minha casa que já era para estar aqui de novo, mas todas as vezes que quase vai, enrola de novo, se perde de novo, esfria de novo. Você tem 1 minuto para contar para Jesus onde é que está doendo, onde é que está travado, onde é que está enrolado. E eu profetizo como ministro do Evangelho dessa palavra nesse altar: receba o efatá de Deus. O efatá de Deus está chegando para essa igreja. Coisas que já eram para ter acontecido começaram a acontecer. E eu digo que Deus está encurtando prazos. Coisas que há 10 anos não recebiam movimento serão movimentadas. Pessoas que há anos estavam travadas dentro de uma casa, sentadas num banco, Deus está dizendo: eu não te chamei. A situação quer te travar, o problema quer te enrolar, mas eu não te tirei de onde te tirei. Eu não fiz o que fiz com você para te ver travado, para te ver enrolado. Você não vai travar, as coisas não vão enrolar. Senhor Deus e Pai, a tua palavra foi pregada conforme a tua orientação, e eu intercedo pela tua igreja agora. Remove as travas da nossa vida, remove, Senhor, as enrolações da nossa vida, a procrastinação. Deixamos tudo para amanhã. Os nossos dias estão enrolados, o ano de alguém está enrolado, o mês de alguém está travado. Mas nós te pedimos na noite desse dia: destrava agora. Alguém vai sentir que destravou. Deus não precisa de algo estrondoso para fazer milagre. Se tiver um Jesus e um surdo, é o ambiente perfeito para o destravar de Deus. Ele não precisa de um lugar lotado. Ele está dizendo que a partir de hoje Ele pode dividir o rumo da tua história entre antes e depois. Esse é o culto que ficará marcado como um destravar de Deus. Destrava áreas da nossa vida. Desenrola áreas da nossa vida. Nos tira desse embaraço hoje. Tira esse marido desse rolo. Tira esse jovem desse embaraço aqui. Oh, mistério. Tira esse obreiro dessa trava. Tira esse líder dessa enrolação. Tira, quebra o laço, quebra a armadilha, corta o embaraço. Efatá, efatá sobre a tua finança, efatá sobre o teu ministério, efatá sobre os teus dons, efatá